Olá, turminha, voltamos agora para a nossa aulinha de matemática. Hoje a Pro vai fazer a correção daquelas atividades que eu passei no caderninho aí para vocês copiar e fazer, tá bom? Turminha, pega então o caderno. Eu vou fazer a correção de alguns exercícios aqui e explicar novamente para vocês, tá? Aquelas continhas, as operações do exercício do dia 11, do 9, ok? Da sexta-feira, conforme vocês foram fazendo e mandando para mim, eu já fui fazendo as correções e as observações. Eu só vou explicar novamente aqui para vocês os primeiros exercícios do dia 10, porque eu percebi que alguns alunos acho que esqueceram o conteúdo, né? Faz tempo que a gente já viu isso e ficaram um pouquinho na dúvida. Então a Pro vai fazer aqui com vocês. No dia 10 do 9 eu passei os exercícios assim: transforme as frações abaixo em números decimais. Então, nós tínhamos aí, a letra A, nós tínhamos 5 décimos. A letra B, 31 centésimos. A letra C, 54 centésimos, certo? A letra D, 146 centésimos. E a letra E, 146 décimos, ok? Então, vamos lá, nós vamos transformar em números decimais. Então, décimos é uma casa depois da vírgula, centésimos, duas casas depois da vírgula e milésimos são três casas. Então, só copiar o número aqui, ó, 5 décimos, copio o número aqui, 5, certo? Opa! Décimos é uma casa depois da vírgula. Põe a vírgula e o zero. Ok? Centésimos é duas casas. Põe a vírgula e o zero. Uma, duas e a vírgula. Ok? 54. Uma, duas, põe a vírgula e o zero. Certo? E aqui, turminha? 146. Centésimos é duas casas depois da vírgula. Então, eu vou contar. Uma, duas, coloco a vírgula. Ok? E aqui, turminha, décimos é uma casa depois da vírgula. Uma casa, coloco a vírgula, ok? Então, esse era o exercício número 1, certo? O 2 era o contrário. Eu dei na forma de números decimais para vocês mudarem para fração. Então, vamos lá. A letra A ficou... Era esse número aqui, ó. Certo? Como que vai ficar? Então, é só copiar o número inteiro todinho, o tracinho da fração, e observar aqui, ó. Aqui é vírgula 7. Então, tem a vírgula e uma casa depois da vírgula. Então, significa que ele é décimos. Ok? Tranquilo? A letra B. Eu passei esse número aqui, certo? Copio o número e uma casa depois da vírgula, ele é décimo, certo? A C. Nós temos uma, duas casas depois da vírgula, então é centésimos. A D, turminha. Fica 298. Tem a vírgula, uma, duas casas, centésimos. Aí, 145,738. Copia novamente o número todinho. Nós temos a vírgula, uma, duas, três casas. Então, ele é milésimos. Ok? Então, na dúvida, é só observar a vírgula e contar as casas que tem depois da vírgula. Se tiver uma casa depois da vírgula, é décimos, duas casas é centésimos e três casas é milésimos, ok? O exercício 3, turminha, a Pro passou assim para vocês. Escreva como se lê os números decimais. Então, a letra A era 0,02, então ele é 2 centésimos. A B, 1,3, é 1 inteiro e 3 décimos. É assim que se lê, tá? A letra C ficou 12 inteiros e
5 milésimos. A D, 8 milésimos. E a E, 4 inteiros e 27 centésimos. Ok, turminha? Depois, turminha, eu passei para vocês no dia 11, certo? Na sexta-feira, mais revisão com números decimais. Tá? Eu pedi para vocês colocarem alguns números em ordem crescente. Ok? Então, para colocar em ordem crescente, primeiro nós temos que observar a parte inteira do número. Tá? Se a parte inteira do número é de dois números, nós estamos observando dois números. Se a parte inteira é igual, nós vamos começar a observar a parte decimal, para ver qual é a maior e qual é a menor, certo? Então, a sequência correta aí ficou, desses números, ficou assim. Esse aqui também eu recebi, acho que um exercício que estava meio confuso, tá? Então, a sequência correta ficou 35 centésimos é menor que 89 milésimos, que é menor que 1,42, ou seja, 1 inteiro e 42 centésimos, que é menor que 1 inteiro e 98 centésimos, que é menor que 2 inteiros e 25 centésimos. Então, essa é a sequência correta, certo? Conferem aí. E o último exercício eram as continhas aí, as operações, tá? A Pro só vai frisar uma conta aqui com vocês, a questão da igualar as casas. Eu recebi atividades, turminha, que não igualou as casas, tá? Operação de adição e subtração com números decimais é obrigatório que iguale as casas. Coloque vírgula embaixo de vírgula, primeiramente, e depois iguale as casas. Porque se não colocar vírgula embaixo de vírgula, a conta não vai dar certo. A conta vai dar errado. Ok? Vou fazer aqui a letra A, que eu percebi que alguns erraram. Tá? Então, a letra A do exercício 2. Nós tínhamos assim, ó, 2,31 mais 5,0 mais 3. Então, vamos lá, vamos montar a continha. Vírgula embaixo de vírgula. Certo? E o 3? O 3, ele é número inteiro aqui, ele não tem vírgula. Só que eu vou ter que pôr uma vírgula aqui igualar a casa para poder fazer a conta. Coloca a vírgula, igualo a casa. Aqui tem um zero, só vou pôr mais um zero. Aí sim eu vou fazer a conta. Notem que as vírgulas estão embaixo de vírgula e as partes inteiras embaixo das partes inteiras. Ok? Terminou, só fazer a conta. 3 e aqui vai dar 10. 2 e 5, 7 com 3, 10. 10 e 31. Ok? Então, não esqueça de igualar as casas, turminha. É importante isso. Que igualem as casas para fazer a multiplicação, a adição e a subtração. A multiplicação não precisa igualar as casas, mas a adição e a subtração é obrigatório que coloque vírgula embaixo de vírgula e iguale as casas, ok? Se vocês fizerem assim, não vai ter erro. Agora, se não fizerem dessa maneira, vírgula embaixo de vírgula, igualando as casas, vocês erram a conta, ok? Turminha, então essas continhas eu já fui corrigindo tudo, né, conforme foram me mandando. Não vou fazer aqui novamente uma por uma para não ficar extenso, mas a Pro já corrigiu aí cada um de vocês, ok? Homework de hoje, turminha. Vocês vão continuar aí nesse caderno, vão pôr o cabeçalho de hoje, a data de hoje, Colégio Base, Mogi Guaçu, né, 14 de setembro, tá? Problemas, pula uma linha, problemas. Vocês vão bolar e imaginar 2 probleminhas aí para Pro com números decimais, ok? Então, vocês vão fazer, pensar em um probleminha, escrever o enunciado desse problema, fazer a continha, não é só para fazer o problema não, eu quero a continha também,
e resolver e ir para a prova. Então, 2 probleminhas. Pode ser um com subtração, que tenha subtração com números decimais, e um que tenha subtração, aliás, números decimais com multiplicação. Então, 2 probleminhas. Um envolvendo a subtração de números decimais e o outro envolvendo a multiplicação com números decimais, ok? Pensem aí 2 probleminhas, escrevam aí, ok? Ai, Pro, eu não tô conseguindo pensar em nada. Vai lá na apostila, vou dar uma dica, hein? Vai lá na apostila, dá uma lida, tem probleminhas lá nos exercícios da apostila de vocês. Dá uma olhadinha só pra dar uma luz aí, né? Uma ideia. Mas não vai copiar da apostila não, hein? Tá? Só pra ter uma ideia aí, como que vocês vão escrever o probleminha aí, tá bom? Eu sei que vocês conseguem. A Pro deu essa mesma atividade de fazer probleminhas, mas não era com números decimais, pro 3º ano, e eles fizeram lá bonitinho os probleminha deles. Né? Engraçado que eles colocaram tudo o nominho deles nos probleminhas. Eu achei tão lindo, né? Mas enfim, vocês conseguem, tá? Então são 2 probleminhas, um com números decimais e subtração e um com números decimais e multiplicação, ok? Lembrando que amanhã, então, nós temos a revisão da nossa prova da quarta-feira, às 14 horas. É importante que todos possam estar participando. Combinado, turminha? Então, nos vemos amanhã na nossa próxima... Aliás, nos vemos amanhã na revisão, que amanhã não teremos aula gravada. Ok, turminha? Um beijão bem grande para vocês.